Muito bem, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas à Associação Sindical do Corpo da Guarda Prisional, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre os problemas que afetam os guardas prisionais e o sistema prisional. E cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente Jorge Alves toda a equipa que trouxe hoje a esta audição. Informar também, relativamente à grelha de tempos, que ela se processa da seguinte forma. O requerente, neste caso o Grupo Parlamentar do PSD, tem 8 minutos para apresentar o seu requerimento. Posteriormente, a Associação Sindical terá também 8 minutos como uma intervenção inicial. Seguidamente, as intervenções dos restantes grupos parlamentares com 5 minutos cada grupo parlamentar e depois, e finalmente, a intervenção da Associação como a intervenção final. E, portanto, depois de dar as boas-vindas à Associação Sindical do Corpo da Guarda Prisional, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa para apresentar este requerimento. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimentar de uma forma especial a Associação Sindical do Corpo da Guarda Prisional, nomeadamente o Sr. Presidente Jorge Alves e também os membros Rui Pacheco e Fernando Quitério. Dizer-vos que é um gosto receber-vos aqui, estando esta subcomissão especialmente vocacionada para estas temáticas. O requerimento que o PSD apresentou é um requerimento simples, que tem 3 parágrafos e, basicamente, incluído no plano de atividades desta subcomissão, está a audição de um conjunto de entidades, onde esta Associação Sindical também se insere, no sentido de percebermos quais são os problemas que ainda afetam os guardas prisionais e também para que nos possam dar, uma vez que estão no terreno, quais são também os problemas que afetam de uma forma mais genérica o próprio sistema prisional. Dizer-vos também que o Grupo Parlamentar do PSD quer sublinhar neste momento algo que nos parece absolutamente fundamental. Este Governo teve a preocupação desde o primeiro momento de olhar para as pessoas e de olhar também de uma forma muito especial para todos aqueles que trabalham na função pública em diversas áreas e também, nomeadamente, para quem trabalha no sistema prisional. Foi assim que, em julho, foi decidido um aumento para o suplemento de serviço em 300 euros, sendo que 200 euros começaram a ser pagos desde logo, os outros 50 euros vieram em janeiro deste ano, estando previsto também um incremento de mais 50 euros para janeiro de 2026 e também, mercê das negociações que sempre existiram e do diálogo que sempre foi promovido tanto por este grupo parlamentar como pelo próprio Governo, chegou-se também, digamos, a um entendimento relativamente ao modelo de avaliação com uma equiparação àquilo que é o modelo de avaliação de desempenho da própria Polícia de Segurança Pública. Bem, sabemos que isto não resolve os problemas todos, sabemos também que estas medidas, digamos, deram algum conforto a uma classe profissional que estava desavinda com o Governo, mas sabemos que o próprio sistema prisional conhece um conjunto de problemas que também já foram, digamos, adiantados por várias entidades e pela própria Sra. Ministra da Justiça quando das audições regimentais que aqui estivemos, mas nada melhor do que ouvir da boca de quem está no terreno, de quem conhece os problemas em concreto, nada melhor do que vos ouvir para possamos ter também uma imagem mais definida daquilo que são os problemas do sistema prisional em Portugal. E por isso mesmo agradecer-vos a presença e aguardar pela vossa intervenção no sentido de depois podermos colocar algumas questões. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, creio que será o Sr. Presidente a usar da palavra. Portanto, tem, 8 minutos para a intervenção inicial, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Antes de mais, permitam-nos, em nome da Associação Sindical dos Profissionais do Corpo da Guarda Prisional, agradecer esta oportunidade que entendemos ser muito importante, principalmente no momento que atravessamos, quer político, quer social. Efetivamente, o Corpo da Guarda Prisional tem sido muito afetado
pela ausência de políticas concretas e eficazes e efetivas para o sistema prisional. Não existem dúvidas para os presentes de que a segurança é o primeiro e último pilar do sistema prisional. E falhando, tal como vemos aqui na Europa em termos de investimento militar, vai falhar a segurança dos estabelecimentos e estará em risco uma série de situações que ninguém quererá que esteja em risco. E, portanto, entendemos que fomos completamente esquecidos ao longo destes anos todos, quer em termos de segurança, quer em termos de meios e efetivo necessário para garantir um eficaz funcionamento do sistema prisional. E é preciso pararmos um pouco e olharmos para um sistema que está um bocado como a teoria do cavalo morto. Ele já morreu há muito, mas ninguém para pensar e definir realmente estratégias eficazes para ultrapassar os problemas. Relativamente ao Corpo da Guarda Prisional, e é aquilo que nos preocupa mais, efetivamente, podemos dizer que somos uma carreira que tem guardas há 25 anos na primeira categoria. E tem porque os governos dos últimos anos não reconheceram aquilo que está previsto na lei, não aplicaram aquilo que aprovaram na lei e, passados mais de 11 anos de aprovação do Estatuto Profissional, continua ainda metade da sua regulamentação por se efetuar. E lamentamos, e o Estado de Direito Democrático estará em causa quando os profissionais têm que recorrer aos tribunais para ver salvaguardados os seus direitos. Efetivamente tivemos que esperar por este Governo para resolver um problema que os governos anteriores diziam que era impossível acontecer e até responder ao Tribunal que era impossível acontecer uma equiparação à PSP para a avaliação de desempenho. A verdade é que em 3 meses conseguiu-se aprovar, havendo vontade, conseguiu-se aprovar. E é isso que apelamos a todos, uma boa vontade para que abracem os problemas que existem no sistema prisional, para ver se deixamos de pagar esta despesa que estamos a pagar a pessoas privadas da liberdade que recorrem aos tribunais europeus e que sai do bolso dos contribuintes e para deixarmos também nós estar afetados. Porque, tal como diz a União Europeia, havendo boas condições e o pessoal se for compensado, há um maior estímulo e uma maior vontade para trabalhar. E o sistema prisional é um sistema muito característico. Por isso, nós, em termos de carreira, é preciso olhar com toda a frontalidade e com toda a vontade para os problemas que existem, para a legislação que não é aplicada. E há uma panóplia delas em relação ao Estatuto. Por exemplo, a portaria que define a estrutura orgânica dos EPs, se funcionasse desde 2013, se calhar não acontecia o que aconteceu em Val de Judeus, porque define um apoio à chefia nas cadeias de maior complexidade, composta por uma unidade de apoio que tem 4 subunidades, uma delas é a unidade de segurança e informações, que se funcionasse, se calhar recolhia a informação necessária para ser filtrada na Direção-Geral e evitar este tipo de situação, mas mesmo assim permitam-nos que lhes diga que não funcionando, em 4 anos e do apanhado que fizemos nos 4 razis de 20, 21, 22 e 23, o Corpo da Guarda Prisional apreendeu mais de 28 kg de AX. 28 kg de AX em 4 anos que apreendemos, mais de 1,1 kg de heroína que está a aumentar o seu consumo, mais de 1,2 kg de cocaína que voltou a aumentar o consumo. Passámos de 36 para 162 armas brancas apreendidas no sistema prisional em 4 anos. E isto é a falta de investimento na segurança, a falta de apoio, de olhar para um sistema que precisa efetivamente ter a segurança a funcionar. Deixem também dizer que se focou muito em Val de Judeus, mas a verdade é que em 4 anos houve 40 tentativas de evasão frustradas pelo Corpo da Guarda Prisional. 40 tentativas de evasão. Houve 34 evasões, dos quais 28 foram recapturados. Agora, mais estes últimos que não entraram no RASI, porque o último atualizado é o de 2023 e, portanto, estas fugas de Val de Judeus serão lançadas na de 2024. Portanto, em termos de trabalho, temos pessoal muito bom, porque temos elementos do Corpo da Guarda Prisional na Frontex, no Tribunal Penal Internacional, na ONU, em funções em organismos internacionais. Não somos vistos cá como tal, como profissionais, como elementos bons que devem de ser aproveitados efetivamente para aquilo que é a reinserção depois da segurança, porque sem segurança não haverá reinserção. E efetivamente nós vivemos um momento em que o sistema prisional está preso, ou é garantida a segurança por pessoal que já atingiu a idade da reforma, que ainda não foi porque nós efetivamente sofremos do mal de uma carreira estagnada, que não teve evolução nos últimos anos e que a reforma é muito baixa e o pessoal prefere estar a arriscar a vida, continuar a trabalhar para garantir o sustento da sua família. Estamos perante leis, e desmotivados por isso mesmo, que não são respeitadas.
como disse, do Estatuto Profissional, da garantia da organização dos estabelecimentos prisionais no apoio à chefia. Os tais guardas há 25 anos na mesma categoria e não se compreende porque se a Direção-Geral está sujeita à LGTFP, se o artigo 29 e seguintes falam de um mapa de pessoal e de um orçamento, porque é que no Corpo da Guarda Prisional, tal como acontece na PSP e na GNR, não existe preenchimento dos lugares vagos todos os anos? Ou seja, connosco funciona como, quando o Governo se lembra, abre um concurso para preencher vagas e depois é muito moroso. Nós tivemos o último concurso de chefes há 18 anos, temos um que está a decorrer há 2 para selecionar 90 alunos, digamos, para o curso de chefes. Há quase 2 anos que temos um concurso aberto e ainda falta realizar a prova escrita. Não conseguimos ainda concluir em 2 anos um concurso para selecionar chefes. Porquê? Porque há falta de chefes, temos estabelecimentos que, entretanto, vou deixar a documentação para não dizer quais são os EPs, em que já não há chefias nos EPs a chefiar, há guardas a chefiar equipas de turno que recebem um suplemento de comando que é dado às chefias, mas não recebem como chefe porque não são chefes, porque, segundo dizem, a legislação não permite, e se calhar teremos que recorrer também a tribunal por causa dessa situação. Temos a suplência, temos chefias da ausência ao serviço por doença profissional e os chefes que os estão a substituir não recebem pela categoria do que está em ausência, porque está em ausência ainda está dado ao quadro do EP. Portanto, não respeitam mapas de pessoal, não ouvem os profissionais, continuam a não ouvir os profissionais e os seus representantes, porque temos solicitado reuniões à Direção-Geral, temos transmitido preocupações, mas efetivamente não temos ainda o reflexo dessas preocupações por parte da Direção-Geral. Efetivamente, por parte do Ministério da Justiça, conseguimos, em pouco tempo, contribuir para esta alteração à avaliação do desempenho, ao suplemento de risco há muito reclamado, e, aliás, podemos dizer que a Direção-Geral de Serviços Prisionais, creio não dizer nenhuma asneira, que é o único organismo da administração pública que tem um decreto-lei que define o risco para os seus trabalhadores, desde o Diretor-Geral até ao empregado de limpeza. Mas o Corpo da Guarda Prisional nunca esteve incluído nesse diploma. E, portanto, é também uma situação que afeta o Corpo da Guarda Prisional. Temos turnos a metade do pessoal por enorme falta de efetivos. Temos mais de 900 lugares por preencher nas diversas categorias, desde comissário, chefe principal, chefe, guarda principal e guarda. Temos um concurso a decorrer que, no nosso entender, apesar da boa vontade, foi aberto no momento de calor, no momento intenso devido à fuga de Valjudeus e terá transmitido uma ideia errada daquilo que é o sistema prisional. Precisaríamos ter tido um bocado mais de calma para poder primeiro mudar as regras nomeadamente do Estatuto Profissional, que se pretendem, e não é por acaso que o Governo anterior já agora pagou mais de 140 mil euros à Universidade de Coimbra e ao Observatório Permanente de Justiça para fazer um estudo sobre a Guarda Prisional que foi concluído em 2021 e que até à data ainda ninguém pôde olhar para ele e utilizá-lo para rever até o sistema prisional, mas principalmente o Estatuto do Corpo da Guarda Prisional, com as novas categorias de guarda-coordenador e de chefe-coordenador que há muito reclamamos. Portanto, temos uma enorme falta de equipamento. Já agora, também em termos de comunicações e do reflexo de Valjudeus, se calhar, se o Centro de Comunicações, e também não estou a dizer nenhuma asneira, que somos o único organismo ligado ao Ciresp que não tem o Centro de Comunicações a funcionar 24 horas por dia. O Centro de Comunicações da Direção-Geral abre às 9 da manhã de segunda-feira, fecha às 6 da tarde a cada dia útil. Senhor e depois... Presidente, já ultrapassou 1 minuto. Vou concluir, deixar depois para concluir. Não tem o Centro de Comunicações a funcionar que permita responder às chamadas de emergência que possam ser efetuadas nos estabelecimentos prisionais. Muito obrigado e desculpe a demora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, cumprimentar a Associação Sindical do Corpo da Guarda Prisional. Sei que é um sindicato recente, portanto, desejar-lhes os maiores sucessos na vossa atividade para a luta pelos direitos dos guardas prisionais. É sempre importante termos sindicatos interventivos e ativos na defesa dos seus associados. Cumprimentar muito em particular o Sr. Presidente do Sindicato, Jorge Alves. Eu gostaria de dizer aqui algumas coisas e também deixar algumas perguntas. Tendo em conta a intervenção que fez, que abordou uma panóplia de assuntos, e eu percebo porque é que fala de tantos assuntos
com essa paixão toda, porque os problemas são muitos, muitos deles arrastam-se há muitos anos e urgem em serem resolvidos ou solucionados a contento de todos. Mas eu gostaria, não poderia deixar de dar nota do seguinte, relativamente ao nosso sistema prisional. Nós ouvimos recentemente a senhora Ministra da Justiça, tem dito isso muitas vezes aqui neste Parlamento, que agora é que vai investir no sistema e na Direção-Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção, mas na realidade aquilo que ela diz depois não se consegue verificar da mesma forma quando o Governo apresenta documentos que dizem o que vão fazer, nomeadamente quando apresentam um Orçamento de Estado. Ou seja, anunciam que agora é que vão fazer obras, quando as obras que estavam previstas estão atrasadas, as que estavam em curso, e aquelas que estavam programadas para fazer, não sabemos quando é que serão feitas, porque houve uma redução do financiamento para melhorar as infraestruturas dos estabelecimentos prisionais. E, obviamente, isto aqui, algo não bate certo. Eu já tive a oportunidade de dizer isto aqui à Sra. Ministra, porque eu não posso dizer que agora é que vou fazer tudo e depois reduzir o financiamento. Nós fomos ver o financiamento para 2025 da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, aquilo que assistimos é que 80% a 90%, já não sei dizer exatamente, do valor do orçamento dessa Direção-Geral é para os recursos humanos, e depois uma pequena parte é para as infraestruturas, desde logo, em que houve uma redução em relação a 24, quando aquilo que estava previsto era um aumento, nomeadamente por causa da redução do Conselho de Ministros 119 de 2023, mas houve uma redução de mais de 5 milhões de euros. Portanto, algo não bate certo, eu não posso dizer que agora é que vou investir e tirar o financiamento que é necessário para investir. Pronto, isto é algo que a nós não faz muito sentido. Eu gostava de fazer aqui outras perguntas relativamente a situações concretas. Obviamente que a situação, e escusamos de dizer que se consegue resolver todos os problemas do Corpo da Guarda Prisional de uma assentada, porque se fosse fácil fazer, já tinha sido feito há muito tempo. Porque, obviamente, as carreiras especiais têm um problema. As carreiras, todas, mesmo as gerais, têm um problema na administração pública. Tudo isto contribui para um bolo significativo e é preciso, os governos todos, sem exceção, têm que olhar para as situações e tentar não criar depois condições de conflitualidade entre carreiras. Tivemos a oportunidade de ter aqui, recentemente, a Associação dos Diretores de Estabelecimentos Prisionais, que uma das queixas que eles faziam era os diretores das cadeias agora recebem menos que os guardas prisionais. Eu não estou a dizer que as reivindicações dos guardas prisionais não sejam justas, as outras também são justas. E, obviamente, todos nós temos que trabalhar para dar mais condições. Todos nós sabemos que existe falta de guardas prisionais e precisamos de mais guardas prisionais. Eu posso lhe dizer o seguinte, eu sei que faltam, eu não lhe sei dizer quantos é que faltam em detalhe. Todos os sindicatos dão os seus números, mas a Direção-Geral também dá os seus números e os governos depois assumem os números que acham por bem serem os válidos. Obviamente que tudo implica... É necessário mais guardas prisionais ou menos, em função, como sabem, de todas as incapacidades temporárias que existem, temporárias, permanentes, do corpo que existe e do estabelecimento. Porque em alguns estabelecimentos até pode haver, estar tudo bem, e noutros haver uma falta muito grave de guardas prisionais para as funções normais ou para o funcionamento normal da cadeia. Percebendo todas estas coisas, eu gostava de fazer mais uma questão. Nós tivemos aqui a oportunidade, na última audição da Sra. Ministra, falar sobre a situação do estabelecimento prisional do Linhó e foi questionado duas questões muito concretas ao Governo. E as questões foram estas e eu gostava de ouvir a vossa resposta. Uma das questões que foi colocado era que para nós não é normal que uma ruptura de água demore mais de uma semana a ser restabelecida, tendo em conta que a prática no país todo, em todo o lado, é que uma ruptura, no máximo, e irei terminar, Sr. Presidente, estou mesmo a terminar,
uma ruptura de água é restabelecida em 48 horas, com prejuízo para toda a gente, não é só para a população prisional, também para as pessoas que trabalham no estabelecimento prisional foram afetadas por essa situação. Sei que também houve problemas de luz, mas eu já só estou a falar de uma ruptura de água ser resolvida no espaço de uma semana. E depois foi perguntada outra coisa, como sabem, foi decretada uma nova greve, por um período de 1 ano. E a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Justiça disse aqui nesta comissão que os serviços mínimos não estavam a ser cumpridos por culpa dos guardas prisionais. E eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre essa matéria. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa tem a palavra. Muito obrigado. Queria agradecer a exposição inicial que aqui fez. É um relato que nos traz vários elementos que nós, a maior parte deles, já os conhecemos. Eu acho que o problema do sistema prisional não é claramente um problema de diagnóstico, é um problema de oferecer uma solução. E, por outro lado, também percebemos, e penso que isso também gera alguma unanimidade, que a solução não se encontra em medidas avulsas, mas numa visão, digamos, integrada, holística, portanto, numa perspectiva de pensar com calma aquilo que disse há pouco, parar para pensar, que muitas vezes isso não acontece, olhar para a realidade e percebermos como é que vamos agir. Ora, há aqui questões que são relevantes, falou da falta de meios, há também aqui um facto assente, digamos assim, que é o facto de faltarem guardas prisionais, a falta de meios humanos é identificado por toda a gente. A quantificação vai variando consoante o interveniente, mas estamos a falar, muito provavelmente, fazendo uma média do que nos vão dizendo, à volta de 1.000, 1.200, 1.500 guardas prisionais, são estes os números que vão adiantando. Este Governo, como dizem bem, abriu um novo procedimento, nomeadamente com 225 vagas, porque também não é possível abrir 1.000 vagas de uma só vez, mas tentou, digamos, colmatar essa realidade que é agravada ainda pelo facto da média de idades dos guardas prisionais ser muito avançada, e também temos noção disso, e temos noção não só pelo número de guardas prisionais, mas pelo facto do avançar da idade poder dar experiência, mas não dar, nomeadamente, condições físicas ou de saúde para que os próprios guardas prisionais possam fazer o seu trabalho. Disse aqui também muito bem que a segurança é um pilar fundamental do sistema prisional e estamos absolutamente de acordo. Também outros aspectos que gera unanimidade. E a este propósito queria perguntar-lhe, até porque está na ordem do dia, se considera que os inibidores de sinal nos estabelecimentos prisionais podem resolver pelo menos alguns dos problemas de segurança que se colocam nos estabelecimentos prisionais, nomeadamente naquela comunicação que é feita através dos milhares de telemóveis que são comercializados e utilizados dentro dos estabelecimentos prisionais. Portanto, saber se essa inibição de sinal se considera que tipo de eficácia é que pode resultar, digamos, naquilo que é a segurança dos estabelecimentos prisionais. E depois também uma questão que é muito prática, que tem a ver, e que queria aqui, essa já não gera unanimidade, que é saber se acha que as torres de vigia, e por exemplo no caso de Val dos Judeus já não estava, digamos, já não estava ativa, tinha sido desativada por um conjunto de razões, mas se considera que ao nível também desse pilar da segurança, se as torres de vigia são ou não fundamentais para garantir a segurança do sistema prisional, ou se por outro lado nós estamos a falar de um modelo antigo que pode ser ultrapassado, nomeadamente com sistemas de videovigilância ou com câmaras que possam eventualmente assegurar isso. A nossa opinião e o que fomos aqui ouvindo é que isto poderia servir até, digamos, de segunda camada, digamos, de segurança, até de verificação ou de dupla verificação dessa mesma segurança. Por outro lado, adiantar também aqui um aspecto que não sei se têm noção ou não, mas que também é relevante quanto àquilo que é o investimento que tem ou não de ser feito. As candidaturas que foram feitas, isto ainda foi feito pelo Governo anterior ao PRR, dentro daquilo que é a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, não contemplou equipamentos físicos. Portanto, não há comparticipação para esse tipo de situações. Apostaram noutro tipo de áreas, mas não apostaram na questão dos equipamentos. Como é óbvio, e nós também o entendemos,
é necessário fazer obras num conjunto de estabelecimentos prisionais e é necessário construir, como aliás já foi assinalado pela Sra. Ministra da Justiça, alguns estabelecimentos prisionais, porque alguns têm problemas que são, há bocadinho falou-se da questão de Linhó, mas podíamos falar do IPL, podíamos falar de Ponta Delgada, podíamos falar de um conjunto de estabelecimentos prisionais que sabemos que têm um conjunto de problemas, mas neste caso as coisas não se resolvem com um estalar de dedos, nem se resolvem de uma só forma. E por isso mesmo, há bocadinho falou-nos deste estudo sobre o sistema prisional, elaborado pela Universidade de Coimbra. Eu confesso que não tive a oportunidade de o ler, e olhando para o tamanho dele, é algo que necessita também de tempo, não é? De parar para ler. Mas o que disse, se eu bem percebi, só queria perguntar-lhe isso para ter a certeza que percebi bem, é que então esse estudo foi feito em 2021 e a partir daí nenhuma medida das que estão contempladas nesse estudo elaborado pela Universidade de Coimbra foi adotado pelo Ministério da Justiça. E por aqui ficava. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Gabriel. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento aqui a Associação Sindical do Corpo da Guarda Prisional, na pessoa do Sr. Presidente Jorge Alves. Eu tenho aqui algumas questões para fazer e vou ser breve, porque são muitas. Relativamente ao stress e saúde mental dos guardas prisionais, a tutela disponibiliza um número suficiente de psicólogos para os guardas prisionais? Como é que isso impacta na saúde mental dos guardas prisionais? Pergunto isto com base num relatório que todos os grupos parlamentares receberam hoje, sobre o burnout e esgotamento na classe. E também sobre uma notícia de que há uma linha de apoio psicológico aos guardas prisionais criada por um sindicato. Independentemente de qual seja, mas criada por um sindicato. O que é que vos apraz dizer que a tutela nem isso faz? Pergunto também, a Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional referiu a inexistência de chefias na prisão de Évora e na existência de chefias na prisão de Évora. Não há um chefe. Se é verdade ou não, se confirma. E referem também que uma dezena de estabelecimentos apenas com um chefe ao serviço. Como é que funciona um estabelecimento prisional assim? Como é que vem este facto? O que é que vos apraz dizer? Acrescentar também que o concurso para admissões para chefias está parado administrativamente, como sabem, desde 2024. O que é que vos apraz também dizer? Passo agora para um outro tema. Em função da situação de insegurança que os guardas prisionais vivem no dia-a-dia dentro das prisões e o crescente aumento das agressões a estes profissionais, há quem defenda que passar ao órgão de polícia criminal pode ser uma solução. Na vossa opinião, qual é a vossa opinião sobre esta questão? Seria ou não uma boa opção ou não? Pergunto também, a falta de segurança dos guardas prisionais é conhecida por todos, nomeadamente com o aumento de agressões nos últimos anos. O que fez o governo anterior, ou os governos anteriores, e o atual governo para solucionar ou mitigar esse problema? Não nas palavras, mas materialmente, medidas. Que medidas é que efetivamente fizeram para tentar, pelo menos, mitigar essa questão? Vou agora à reinserção social. Vou passar a citar. Reinserção social é uma falácia e o Estado abandonou a reinserção dos reclusos. Esta frase não é minha, é uma frase de um dirigente sindical, não importa. Enfim, alguém está no terreno e sabe, vive o dia-a-dia. Revêem-se nessa afirmação? O que é que vos apraz dizer sobre esta afirmação? O Estado abandonou a reinserção social? Tal é a gravidade desta afirmação? Gostaria de saber a vossa visão, opinião, porque estão dentro do assunto, vivem diariamente esta matéria e seria muito interessante ouvi-los sobre isso. E também perguntar o que é que faz falta para que exista uma verdadeira, na vossa opinião, na vossa visão, o que é que falta para que haja uma verdadeira reinserção social? Quais as principais falhas? Após a recente auditoria e as gritantes falhas lá elencadas no relatório, na auditoria, já tiveram algum contacto com a tutela com vista a suprir essas falhas?
o que é que vos foi transmitido? Depois da auditoria que recentemente foi feita, se já houve algum contacto da tutela convosco para, pelo menos, abordar, nem que superficialmente, essa matéria. E eu ouvi também aqui dizer, enfim, se fosse fácil já tinha sido feito. Bom, não fazer nada é que não é a solução. Portanto, termino assim, vou aguardar as respostas. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. E, finalmente, antes daquela que será a intervenção final da Associação Sindical, tem a palavra o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Associação Sindical do Corpo da Guarda Prisional, em pessoa de todos os seus presentes. Nós, há umas semanas, tivemos aqui uma reunião com a Associação de Diretores e Adjuntos que disseram que alguns estabelecimentos prisionais estariam em risco de fechar por falta de condições físicas. Pergunto a Vossas Excelências se subscrevem esta mesma opinião, se sim, que estabelecimentos prisionais é que acham que, por apresentarem uma condição de degradação de tal forma avançada, que estão em risco de fechar. Nós temos conhecimento dos relatórios dos vários estabelecimentos prisionais, subscrevemos a vossa preocupação sobre o estado de degradação a que sucessivos governos os votaram, que criaram constrangimentos ao trabalho dos guardas profissionais, mas também a todos os profissionais que diariamente trabalham nos estabelecimentos prisionais e que fizeram inclusivamente Portugal entrar no radar da violação dos direitos humanos pelas condições de detenção de parte da sua população prisional, não cumprir mínimos de dignidade. Com a certeza uma pessoa estar detida ou uma pessoa ser presa, cumprir uma pena privativa de liberdade, não quer dizer que possa ser sujeita a condições degradantes de privação dessa mesma liberdade, sendo certo que há uma relação simbiótica entre as condições de detenção e as condições de trabalho dos guardas prisionais, porque um estabelecimento prisional, a forma como se trata a sua população prisional é também reflexo pela forma como cuida ou descuida os seus trabalhadores. É uma relação simbiótica, portanto, onde faltam condições de detenção, faltam também condições de segurança, e nós temos infelizmente visto que os estabelecimentos prisionais portugueses, é mais esta a regra do que a exceção, portanto, isso é a primeira questão que vos deixava. A segunda é, na opinião da vossa associação, quantos profissionais é que faltam? Qual é que há um debate em Portugal entre a Direção-Geral, entre responsáveis governativos, entre vários intervenientes do setor, sobre qual é que é o rácio de guardas prisionais que entendem que deve existir, qual é que é o número absoluto. Para além do mais, subscrever também que foi uma irresponsabilidade durante anos se ter optado por políticas orçamentais profundamente irresponsáveis, achando que se conseguiria garantir bons serviços públicos ou se conseguia administrar bem a justiça ou manter um estabelecimento prisional, degradando carreiras, desvalorizando os seus profissionais e, com isso, manter as obrigações legais a que o Estado está mandatado, seja para com os seus profissionais, seja para as condições de segurança e de ressocialização que a rede de estabelecimentos prisionais tem de assegurar. Por outro lado, em 2012 optou-se pela fusão da Direção-Geral de Serviços Prisionais e de Reinserção Social. Eu queria perguntar-vos qual é que é o balanço que fazem dessa mesma fusão. Essa fusão veio fazer com que os serviços prisionais funcionassem melhor, facilitou a reinserção social, ou essa mesma fusão operada em 2012 criou mais problemas? Por último, qual é que é o balanço que a Associação faz do regime excepcional de flexibilização da execução de penas e das medidas de graça no âmbito da pandemia Covid-19 e da amnistia e perdão de penas realizado no âmbito da Jornada Mundial da Juventude? Ou seja, ela foi útil para o sistema prisional de reinserção social responder aos desafios que lhe são colocados ou não? Que balanço é que fazem? E mesmo por último, nós temos reunido com vários responsáveis do sistema prisional, todos eles nos alertam para a existência de diversos estabelecimentos prisionais de reclusos que cumprem penas de muito curta duração e que isso cria um problema, porque, por um lado, provoca-se uma destruturação social do indivíduo, por outro, estar a cumprir uma pena muito curta não permite nenhum tipo de intervenção
e pergunto se a Associação Sindical tem uma reflexão sobre qual é que deve ser a estratégia que o Estado português deve adotar para encontrar alternativas apenas privativas de liberdade, uma vez que passar um mês, 2 meses, 3 meses no estabelecimento prisional, regra geral, e ouvimos técnicos de reinserção social, diretores, representantes dos guardas prisionais, todos eles nos têm dito a mesma coisa, por isso faço a pergunta, não permite uma intervenção que seja eficaz, tendo uma influência demasiado gravosa na rotina dessa mesma pessoa, nomeadamente a perda da profissão, a destruturação familiar, etc. Portanto, deixava-vos com esta última pergunta, agradecendo a vossa presença na reunião de hoje. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Vaz. Sr. Presidente, é só para fazer uma interpelação à mesa, para ver se podia pedir ao Sr. Deputado Nuno Gabriel, que agora não está, mas assim que estiver, para disponibilizar o relatório de auditoria aos estabelecimentos prisionais que o Governo encomendou, porque nós não tivemos acesso. Se o Sr. Deputado, que estava a falar tanto sobre ele e sobre o resultado dessa auditoria, o tiver e o puder disponibilizar a nós todos, é que a única coisa que nós conhecemos são 4 parágrafos de um comunicado do Conselho de Ministros. Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Nuno Gabriel já não se encontra na sala, só se lhe enviarmos um e-mail no sentido de solicitar essas informações. Tem agora a palavra o Sr. Presidente da Associação Sindical para uma intervenção final de 15 minutos, Sr. Presidente. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, e vou tentar respeitar, apesar de enormidade de perguntas, que vão ao encontro daquilo que são também as nossas preocupações. Começando do princípio, e respondendo ao Sr. Deputado Pedro Vaz, nós, em termos do orçamento, não conseguimos perceber, porque dizem-nos que o investimento nas infraestruturas passará pelo IGFEG. Ainda não conseguimos perceber se sim, se não. A verdade é que neste momento não lhe consigo responder. Efetivamente há uma redução do orçamento da DGRSP, creio eu numa tentativa de reduzir o número da população prisional, essencialmente, mas a verdade é que é necessária uma enorme intervenção e não é uma redução do orçamento que vai ajudar ou contribuir para realmente esse investimento. E, portanto, não conseguimos perceber se também está no orçamento que fez um aumento do orçamento para apostar na alteração. A verdade é que é preciso concluírem-se obras para o encerramento do EPL, que já se fala e já se aprova em sucessivos orçamentos de Estado e que até deixa, e é um dos pontos que teríamos aqui, deixa o pessoal do Corpo da Guarda Prisional muito instável, porque não sabem quando fazer à vida deles, que de momento para outro tiram elementos, só que o número de reclusos continua a aumentar no EPL e há cada vez menos guardas prisionais a trabalhar lá. E, efetivamente, é uma preocupação. Em termos da ruptura, o que podemos dizer é que isto reflete a falta de investimento ao longo dos anos. Porquê? Antigamente nós tínhamos especialistas nas áreas de eletricidade, canalização, carpintaria, que contribuíam para a manutenção dos EPs. À falta desse pessoal, que foram sendo aposentados, os guardas prisionais que eram especializados também nessa área ajudavam a manter os estabelecimentos prisionais. E esses guardas também começaram a ser aposentados. Não havendo pessoal especializado, acabam por acontecer estes incidentes e a demorar a sua reparação. Porquê? Porque acabam por ser reclusos, que a maior parte das vezes não têm conhecimento das matérias, que vão ajudar à manutenção dos EPs. E é assim que tem sido ao longo destes últimos 15, 20 anos, ou pelo menos dos últimos 25 anos que sou guarda prisional. Portanto, há um enorme desinvestimento na especialização para garantir uma manutenção de meios que são muito antigos. E falamos, por exemplo, do EPL, que tem mais de 150 anos em funcionamento, o mais antigo é Ponta Delgada, a seguir é Coimbra, e todos os outros são do Estado Novo. Digamos que depois do 25 de Abril temos cerca de 9 estabelecimentos prisionais construídos, para percebermos a dimensão do nosso sistema prisional com 49 EPs. E, portanto, o problema é esse. A verdade é que também há uns anos atrás tivemos o EP Vale dos Judeus com quase 2 anos sem água e aconteceu, acabou por se ultrapassar e efetivamente não trazer este problema que está a trazer agora o EP Leão, mas que é um problema para todos os que trabalham lá e que depois vivem com problemas de insalubridade, de condições de higiene dos reclusos e que também preocupam o Corpo da Guarda Prisional e que necessitam ser resolvidas o mais rápido possível. Em relação à Associação de Diretores, permitam-me deixar aqui o repúdio da nossa Associação relativamente à posição que tiveram e dizer que para ser guarda prisional era só até aos 28 anos, a não ser que o Governo altere o estatuto profissional e permita pessoas com mais idade concorrer. A verdade é que é um cargo de nomeação e não podem comparar o que é incomparável, não podem comparar, e de certeza que estão a comparar com as chefias, porque o diretor, o presidente da associação é diretor de um EP regional que tem um comissário prisional que se calhar ganha mais que ele porque trabalha mais horas do que ele, se calhar não, de certeza, e por isso é que não pode comparar o que é incomparável.
E lamentamos que assim seja e não nos queremos alongar muito mais a não dizer que repudiamos o seu comportamento aqui, que não pode comparar aquilo que é o trabalho do Corpo da Guarda Prisional com o trabalho que desenvolve de responsabilidade, é verdade, mas se está mal não aceita a nomeação que é de 3 em 3 anos e nem são sujeitos a uma avaliação e a um sufrágio de um colégio de expertos que possam perceber se têm competência ou não para ser diretores do EP. Relativamente à greve, a greve não é do Sindicato Nacional, não conseguimos responder relativamente a isso. Sobre os serviços mínimos, não conseguimos perceber efetivamente se são ou não, porque não tivemos acesso a eles, não conseguimos responder. Relativamente à falta de meios, e isto foi uma pergunta geral, o mapa de pessoal é claro, só que o mapa de pessoal é de 2012. Nós temos um estatuto profissional de 2014, temos um horário de trabalho, um regulamento horário de trabalho de 2018, que veio alterar o panorama completo daquilo que é o mapa de 2012 que precisa ser ajustado. Em rigor, faltam entre 900 a 1000 elementos do Corpo da Guarda Prisional nas diversas categorias. Não contamos, claro, com aqueles que estão de ausência, mas estão nos quadros por doença profissional ou acidente em serviço, que não estão a trabalhar, mas estão nos quadros. E, efetivamente, são arredondados serão os 1000 profissionais, desde comissário nas categorias do Corpo da Guarda Prisional, que, efetivamente, põem em causa, respondendo a outra pergunta, da segurança do EPI e da chefia. E eu não consigo perceber como é que funcionaria um grupo parlamentar sem o seu líder parlamentar. Aqui é a mesma coisa. Não se consegue perceber como é que estão estabelecimentos prisionais a funcionar sem elementos de chefia e guardas prisionais a chefiar e, efetivamente, Évora está com esse problema há algum tempo por ausência, por doença profissional. Dos 2 únicos chefes que a cadeia tem um guarda principal a chefiar o estabelecimento prisional. Agora imaginem como é que funciona o Conselho Técnico, a presença da chefia, do responsável da chefia, dos pareceres técnicos que têm que ser dados e como é que isso funciona. Mais ainda, pessoas que são oriundas das forças e serviços de segurança. A média de idade efetivamente é avançada e nós temos neste momento cerca de 40% do efetivo que nos próximos 6 anos pode ir aposentados, ou 5 até 2030 poderá ir aposentado. E isso tem que ser motivo de preocupação e de um plano de emergência muito rápido para, paulatinamente, conseguirmos fazer entrar pessoal, não numa dimensão de 1000, que não é possível, não temos condições, numa dimensão do número de elementos, até para dar uma boa formação da capacidade da nossa divisão de formação, mas paulatino, de 2 em 2 anos, entrar um determinado número de elementos que possam renovar os quadros e garantir a segurança dos estabelecimentos prisionais. Os inibidores, nós já propusemos quando estávamos no sindicato, apesar da associação ser recente, nós temos muitos anos de experiência de sindicalismo e efetivamente já propusemos a governos anteriores os inibidores de sinal. Se resolvem ou não, teremos que ver na altura, quando estiverem em funcionamento, se efetivamente resolvem. Serão uma barreira, isso não há dúvidas, que vão limitar muito o tráfego de telemóveis, que tem aumentado significativamente e isso vai acabar por nos ajudar e não termos tanto trabalho a andar a aprender telemóveis, porque eles vão deixar de entrar porque não vão ter utilidade. E só por si só, já para nós, Corpo da Guarda Prisional, será muito útil. Mas também poderá evitar aqui algumas situações pontuais de conversa que possam ser tidas. As torres e as torres de Val dos Judeus, Sr. Deputado, permita-me, nós tivemos que avançar com uma ação na ACT por causa das condições que as torres tinham, mas com o compromisso que iam ser construídas 2 logo imediatamente a seguir na diagonal, ou seja, em 2 cantos, 2 vértices do EP que é quadrado e assim cada torre faria a segurança do L, digamos assim, conseguimos em 2 ter o perímetro completo. E a verdade é que Val dos Judeus não é uma fuga. É uma tirada. Alguém foi lá tirar as pessoas lá e eles não fugiram de lá. Alguém os foi buscar lá dentro de cá para fora. E isso muda tudo. Muda tudo porque a ausência da torre pode evitar a fuga, mas não conseguiu evitar a tirada, não é? E se calhar se tivéssemos torres, conseguimos evitar a tirada porque teremos homens armados. Estão 2 tipos de armas nas torres dos estabelecimentos prisionais, municiadas e prontas a utilizar, no caso de estar em causa a segurança das pessoas e dos bens. E assim é dada a instrução. E, portanto, as 2 torres teriam funcionado e se calhar teríamos evitado esta situação se na altura a Direção-Geral que se comprometeu tivesse cumprido a sua palavra. O investimento tem sido feito, efetivamente, nós não temos notado muito e não conseguimos, porque os problemas são tantos que se dissolve e é difícil de percebermos onde é que se está a investir. Portanto, não conseguimos aqui com precisão perceber. Agora, na nossa opinião, isto era simples. Nós temos 18 distritos
Os distritos com menos criminalidade deviam ter um estabelecimento prisional próximo da malha empresarial, em colaboração com as freguesias, para dar o apoio às famílias e ter reclusos próximo da sua família, e não tão distantes como temos só 2 EPs para mulheres como é Tires e Santa Cruz, um EP para jovens, e depois temos jovens em cadeia junto de adultos, quando não devíamos ter porque não têm capacidade para leiria. Portanto, há aqui uma série de aspectos que eu não vou conseguir responder em 15 minutos, que precisam ser vistos com enorme seriedade. O estudo, efetivamente, foi resultado de uma negociação frustrada nossa no Sindicato Nacional com a Sra. Ministra Van Dunen, que ao fim de uma série de reuniões disse que não havia revisão nenhuma, que ia ser feito um estudo. Custou 138 mil euros mais IVA ao Estado, pago ao Observatório Permanente de Justiça. Foi concluído em janeiro de 2021 e até à data não sabemos se saiu da gaveta de quem o tem para poder olhar para as 420 páginas que estão aqui e que fala também sobre o sistema prisional, a reinserção e uma série de aspectos muito importantes, com um estudo comparado com vários países europeus com experiência realizada na área da ressocialização e da segurança dos estabelecimentos prisionais, e que era preciso, no nosso entender, haver uma atenção maior aqui e podermos rever o nosso estatuto profissional com base naquilo que foi o estudo, e foi para isso que ele foi pago e foi construído. Portanto, não se compreende como é que passaram já 4 anos e não conseguimos ainda, num momento de prosperidade, não conseguimos rever o estatuto profissional e aproveitar o que foi pago pelo Estado para melhorar a carreira do Corpo da Guarda Prisional. Relativamente ao stress, nós no sindicato, ao abrigo da Saúde e Segurança no Trabalho, exigimos da parte da Direção-Geral a criação da Unidade de Saúde Ocupacional, que o mesmo governo que a criou, assim a fechou. Portanto, deixou de investir nos psicólogos, nos médicos, e o Governo, ou a direção do Dr. Rómulo, acabou por encerrar a Unidade de Saúde Ocupacional e, infelizmente, têm sido os sindicatos a apostar no apoio aqui ao pessoal. Digamos que será isso. Há uma série de problemas no Corpo da Guarda Prisional, fruto da privação da liberdade, e que efetivamente não está a ser devidamente acompanhado, e por isso é que resulta agora numa série de pessoal com doenças profissionais, porque a idade não está a contribuir e mais o desgaste que têm sofrido. Já respondi à questão da prisão de Évora, com o chefe efetivamente não temos, e temos os tais chefes a desempenhar a função de comissário, mas que não recebem como tal, e isso acaba por ser uma frustração para eles próprios, porque estão a ter a responsabilidade e não estão a receber. Como guardas principais, nós somos 2 guardas principais, somos chefes de equipa nos nossos CPs e não recebemos como chefe, sendo que a competência de chefe de equipa é atribuída à categoria de chefe. Recebemos o suplemento de comando, como cerca de 400 outros guardas principais a nível nacional. No entanto, não recebemos o valor do vencimento relativo à chefia. Por exemplo, a PSP, e aqui o estudo fala nisso, a PSP no seu estatuto diz que, passados 60 dias a desempenhar funções em categoria superior, recebem por essa categoria. Nós já passaram anos e continuamos na mesma. O concurso para chefes, como eu disse, está parado efetivamente, abriu há cerca de 2 anos, está parado por uma questão técnica de erro no nosso entender do júri, porque o júri é o mesmo para os diversos concursos e acaba por atrasar isto tudo, porque há pessoal que não fez provas físicas por causa dos problemas de saúde de acidente em serviço e agora está a ser convocado para perícias médico-legais e está a atrasar todo um processo há cerca de 2 anos porque não tiveram ainda a capacidade de resolver. As agressões, efetivamente, também temos o registro, foram de 19 em 2020 para 36 em 2023 e em 2024, até ao meio do ano, já tinham ultrapassado as 36 agressões também, portanto, têm sido aumentadas significativamente e resultam de uma grande impunidade do sistema. O sistema está a permitir uma grande impunidade aos reclusos que agridem, que tratam mal os guardas prisionais e depois não são sancionados. Atualmente, o que podemos dizer é que o Governo e a Assembleia da República aprovaram legislação que protege os profissionais. Qual é o celeuma disto? É que os senhores diretores não dão andamento às queixas para tribunal. Acabam quase por exigir que o Corpo da Guarda Prisional individualmente avance com uma queixa judicial contra terceiros ou contra os reclusos que os agridem quando devia ser a sua responsabilidade de dar andamento ao processo crime daquilo que são as agressões aos guardas, mas que lamentavelmente acabam por não o fazer, sabe-se lá porquê.
A falta de segurança e o que fizeram os governos, realmente os governos anteriores não conseguiram acompanhar a evolução. Temos agora, por exemplo, a questão do K4, uma droga sintética que está a levar ao delírio uma série de reclusos, que ainda não tivemos informação nenhuma de como lidar com essa situação. A entrada que entra pelo correio e todo uma série de situações que estão aqui, quer o negócio, quer o efeito, a causa e efeito depois na saúde dos próprios reclusos. Em termos da reinserção, ser uma falácia. A verdade é que faz o que se pode com os meios que se tem. Isto há um filósofo brasileiro que diz um bocado isso, até ter melhores condições para o fazer. Nas cadeias grandes há um técnico para 100 reclusos e os guardas prisionais estão a desempenhar também função de técnico naquilo que conseguem fazer e auxiliar os técnicos na reinserção. O problema é que juntaram-se os dois sistemas, mas não se resolveu nada. Aqui foi meramente económico, talvez, mais nada. E era preciso olhar para isso, porque efetivamente uma coisa não tem nada a ver com a outra, e aqui era preciso efetivamente apostar na reinserção fora da reinserção dos menores, porque são situações diferentes. A auditoria nós também não sabemos e gostávamos de conhecer, porque efetivamente é um ponto de partida para podermos mudar alguns aspectos relativamente à segurança dos EPs. Em relação aos diretores e à opinião relativamente ao Dr. Fabian Figueiredo, já respondemos e repudiamos essa posição. Efetivamente, tenho pena é que a Associação de Diretores não tenha vindo no governo anterior queixar-se dos problemas que já têm séculos, digamos. Já poderíamos dizer que têm séculos, já estamos noutro século, e veio agora, lembrou-se agora de vir cá queixar-se dos problemas que eles próprios, enquanto diretores, já vivem há não sei quantos anos. E são os mesmos, praticamente na generalidade dos EPs. Portanto, os problemas existem, mas são problemas que os diretores não previram e não contribuíram para os resolver junto da tutela e junto da Direção-Geral. Vem agora, quando a casa está a cair, dizer que é preciso pôr mãos à obra para resolver o problema. Claro que agora será sempre muito mais difícil. As condições de segurança são enormes, principalmente na falta de pessoal, na questão da segurança dinâmica, que a União Europeia, a própria União Europeia também reconhece ser necessário existir, e em termos de políticas, sem valorizar, efetivamente nós não fomos valorizados nos últimos anos, não houve uma correção daquilo que foi os prejuízos. Posso lhe dar o exemplo, por exemplo, dos pontos da tropa, uma norma aprovada pela Assembleia da República que permitiu a pessoal na tropa, em período de congelamento, utilizar os pontos para progredir aqui na carreira enquanto guarda prisional, mas os guardas prisionais que viram a sua carreira congelada nos anos de 5 a 7 e de 11 para a frente, não puderam utilizar esses pontos e não puderam utilizar os pontos da tropa quando lá estiverem. Portanto, Senhor Presidente, eu peço imensa desculpa, mas nós temos uma votação em plenário às 15 horas e, portanto, teremos mesmo de estar presentes. O tempo também já se esgotou. O que eu lhe pedia era que terminasse, por favor. Sim, muito rapidamente, e para responder a uma mais importante, que é o perdão de penas e das medidas de graça. O problema é que isto é praticado para uma questão meramente económica, de libertar pessoas das cadeias. O que é que nós vemos? Um mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, as mesmas pessoas com os chamados correios estão a voltar para a cadeia e, portanto, estar a aplicar amnistias e medidas de flexibilização e depois não acompanhar as pessoas, está a levar que elas voltem à cadeia com acompanhantes, digamos, e aumentar de novo o número de pessoas privadas da liberdade. E, portanto, aqui para concluir, pedíamos efetivamente que olhassem com muita atenção ao sistema prisional, à falta de pessoal que está-nos a impedir de ter formação profissional, de fazer muita mais horas extras outra vez que não são remuneradas, acompanhamento dos reclusos, há cada vez menos diligências a ser realizadas por falta de pessoal. O EP Porto é um foco disso, tudo disso mesmo. Aí para tribunal não conseguimos acompanhar todo o serviço por falta de pessoal e, portanto, pedíamos que efetivamente tivessem atenção. Para concluir, 10 segundos, muito rápido, para concluir, não conseguimos compreender como é que o Diretor-Geral e o Subdiretor-Geral pediram admissão e tivemos um Diretor de Serviço que é o principal responsável pela insegurança e instabilidade dos EPs, continua ainda em funções e a não respeitar as chefias do Corpo da Guarda Prisional e a segurança do sistema prisional, porque apenas se preocupam para passar por aqui para contribuir para a sua carreira e nunca para a segurança dos estabelecimentos prisionais. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos muito os contributos e todas as observações que trouxe esta subcomissão. Seguramente que mais para a frente teremos a oportunidade de continuar a conversar sobre tantos problemas que apresenta o sistema prisional. Muito obrigada.